A saga remasterizada de Polar e Nibus. Após a batalha anterior, Polar permanecia em coma. Suas feridas profundas deixaram-no incapaz de se mover. Os outros cavaleiros, cada um seguindo seu próprio caminho, se separaram, deixando The Stickman, irmão de Polar, para cuidar dele. Polar estava sentado em uma cadeira de rodas, enquanto Stickman o observava em silêncio, preocupado com o destino incerto de seu irmão. Uma sombra imponente e semidivina surgiu à frente de The Stickman, acompanhada por 3 figuras ameaçadoras. Nibus, o temido deus do espaço-tempo, chegou ao lado de seus servos. Malco, Saulo e Drago. The Stickman, ao perceber a presença sinistra, apertou firmemente o orbe do despertar em suas mãos. Nibus, com uma voz profunda e autoritária, dirigiu-se a The Stickman. Saudações, cavaleiro. A voz de Nibus ecoava como um trovão distante. Eu vim aqui para pegar algo especial de você. O que tens na mão? The Stickman ergueu o orbe, seus olhos fixos nos de Nibus. Eu tenho o orbe. Por que pergunta? Drago, o mais impetuoso dos servos, avançou, desdenhando da fraqueza de Polar. Você está cuidando desse miserável do Polar. Como pode? Ele é seu irmão, mas despertou a ira dos deuses e dos julgadores. The Stickman não vacilou. Eu sei, ele respondeu, sua voz firme. Mas mesmo que ele tenha feito essas coisas, eu o protegerei. E, Nibus, não entregarei nada a você. A fúria brilhou nos olhos de Drago. Entregue ao Lord Nibus agora. Com isso, os 3 servos partiram para cima de The Stickman. Ele lutou bravamente, cada movimento refletindo seu compromisso em proteger Polar e o orbe. No entanto, a força dos 3 servos era avassaladora. Drago, com seu poder devastador, usou o vórtice de chamas, derrotando The Stickman de forma brutal. Nibus, com um sorriso frio, tomou o orbe do despertar das mãos de The Stickman e se retirou para o santuário do tempo. The Stickman, embora derrotado, não desistiu. Determinado, partiu sozinho para o santuário, sabendo que a missão ainda não estava terminada. Enquanto isso, em sua cadeira de rodas, Polar, ainda em estado de fragilidade, começou a se agitar. Sua voz fraca tremia de preocupação. O cosmo do meu irmão sumiu? Onde você está, irmão? Mesmo debilitado, Polar se forçou a levantar, sua determinação superando a dor. Sozinho, ele começou a caminhar em direção ao santuário do tempo, sua mente fixa em encontrar The Stickman. Em outra parte, Nankatsu, Tenebris e Euclides sentiram o despertar do cosmo de Polar. Embora fraco, ele brilhou intensamente, chamando-os para se unirem à jornada até o santuário. Quando Polar chegou ao santuário, ficou chocado ao ver que o antigo aroma acolhedor do santuário de Atena havia sido substituído por um som frio e constante de um relógio ativo. Ele logo encontrou seus antigos amigos, Cromos, o cavaleiro de unicórnio, Sinusal, de leão menor, e Keegan, de urso. Amigos? O que fazem aqui? Polar perguntou. A confusão em sua voz era palpável. Cromos, com uma expressão sombria, respondeu. Polar, considero-te como um irmão, mas peço que saia imediatamente deste santuário. Ele não é mais para renegados como você. Polar ficou atônito, a incredulidade tomou conta de sua voz. O quê? Renegados? Somos cavaleiros de Atena. Lutamos pela paz e pelo que amamos. Você não pode dizer isso. Vocês não podem estar falando sério. Sinusal, impassível, apenas deu um último aviso. Já que somos velhos amigos, vou te dar um convite. Saia! Mas Polar, determinado, recusou-se a obedecer. Não! O conflito que se seguiu foi intenso e doloroso. Polar, em um momento crítico, tentou usar o pó de diamante, mas seu cosmo estava enfraquecido demais para causar algum efeito. Cromos, implacável, usou o galope do unicórnio, desferindo um golpe poderoso que atingiu a cabeça de Polar, lançando-o em um precipício. Keegan, com remorso, perguntou. Precisávamos disso, Cromos? Cromos, com uma voz fria, respondeu. Vamos, vocês sabem que ainda restam 4 dos estúpidos. Enquanto isso, Etius, irmão de Polar e The Stickman, partiu sozinho para o santuário, determinado a vingar seu irmão. Ele enfrentou Cromos, Keegan e Sinusal, derrotando-os com o lendário trovão do Cruzeiro do Sul. Desesperado, Etius perguntou. Onde você jogou o Polar, seu maldito? Keegan, aterrorizado, respondeu. E ele caiu lá naquele precipício. Etius correu em direção ao precipício, determinado a encontrar seu irmão. Enquanto isso, Tenebris e Euclides enfrentaram Saulo, cujos poderes de plasma eram quase impossíveis de acompanhar. A batalha foi brutal, com suas armaduras completamente destruídas. Tenebris, usando seu 8º sentido, despertado na batalha contra Error, conseguiu matar Saulo com as lâminas da meia-noite. Com suas últimas forças, Tenebris caiu ao chão,
pedindo a Euclides que seguisse em frente. Nankatsu e The Stickman enfrentaram Malco, que manipulava o sangue de seus oponentes com uma habilidade aterrorizante. Embora as armaduras fossem destruídas, eles conseguiram derrotar Malco com a tempestade nebulosa de Nankatsu e o vórtice de chamas de The Stickman. Exausto, The Stickman caiu, deixando Nankatsu para continuar sozinho. No fundo do precipício, onde Polar havia caído, ele finalmente despertou. Ao escutar as gotas de água caindo, seguiu o som e encontrou uma caixa bronzeada. Sua armadura de cisne, danificada, mas não destruída. E eu tenho que chegar até Atena. O seu Cosmo está desaparecendo também. Drago, na sala do Grande Mestre, dirigiu-se a Nibus com preocupação. Lord Nibus, Saulo e Malco foram mortos por meros mortais. Eles eram anjos celestes, como podem ter morrido? Nibus, com confiança, respondeu. Não se preocupe, Drago. Você é o único mortal em que tenho total confiança. Só faltam 4 de 6. Etius, Euclides, Polar e Nankatsu. Mate-os e eu te recompensarei. Drago saiu da sala, confiante em sua vitória iminente, mas com uma sutil dúvida em seu coração. Enquanto ele caminhava, uma voz familiar ecoou. Eu não garanto que vencerá, Drago. Drago, confuso e irritado. Quem disse isso? O silêncio foi a única resposta. Drago seguiu em frente e encontrou Nankatsu. A batalha foi feroz, com Nankatsu conseguir ir gravemente Drago com a tempestade nebulosa, mas no fim foi derrotado. Etius enfrentou Drago em uma luta equilibrada, mas ambos saíram gravemente feridos. Quando Drago enfrentou Euclides, ele quase foi derrotado, mas a exaustão de Euclides o fez perder a batalha. Finalmente, Polar chegou à sala do Grande Mestre, onde Drago o esperava. A rivalidade queimava nos olhos de Drago, que gritou. Se você é aquele que derrotou Error Sans de verdade, junto com seus amigos, me mostre sua força. A batalha foi titânica, com Polar usando o Trovão Aurora para congelar Drago. No entanto, a verdadeira vitória veio com Execução Aurora, que finalmente derrotou Drago. Antes de morrer, Drago murmurou, Vi, você é realmente um cavaleiro de Atena. Polar, com sua armadura rachada e danificada, respondeu com dignidade. Então você não confiava em Nibus. Descanse em paz, pois você me entregou uma parte do orbe e confiou em mim. Os cavaleiros restantes se encontraram na porta do salão e, juntos, entraram na sala do Grande Mestre. Etius foi o primeiro a enfrentar Nibus, usando o Trovão do Sul para tentar destruir o inimigo. A batalha final na sala do Grande Mestre estava prestes a começar. Polar, exausto mas determinado, juntou-se a Etius e Nankatsu. Nibus, com uma aura de poder absoluto, observava-os com um olhar frio e calculista. Nibus dirigiu-se a Polar com desdém. Você sobreviveu até aqui. Admirável, mas inútil. O orbe do despertar pertence a mim. Polar, respirando pesadamente, o orbe nunca será seu. É um poder que não pode ser controlado por mãos impuras. Nibus lançou uma onda de energia devastadora contra Polar e seus aliados. Mas Etius, com o Trovão do Sul, criou uma barreira de proteção temporária. Nankatsu, aproveitando a distração, atacou mas Nibus desviou com facilidade. A batalha era desigual, com Nibus mostrando um poder esmagador. Polar, mesmo com seu cosmo enfraquecido, lutava bravamente. Nibus, irritado com a resistência dos cavaleiros, preparou seu ataque final, um enorme feixe de energia que ameaçava destruir tudo ao seu redor. Polar, sabendo que era uma questão de vida ou morte, reuniu suas últimas forças e gritou: Não podemos perder! Ele usou o pó de diamante em um último esforço, combinando-o com o Trovão Aurora de Etius e a Tempestade Nebulosa de Nankatsu. O ataque combinado formou uma barreira poderosa que conseguiu repelir o feixe de Nibus, embora com grandes esforços. Nibus, surpreendido, recuou e preparou-se para um ataque final. Ele avançou com uma força devastadora, mas Polar e seus aliados não desistiram. Com uma coordenação precisa, eles combinaram seus poderes em um ataque final devastador. Polar, com uma energia renovada, usou a Execução Aurora. O ataque atingiu Nibus com força tal e o impacto criou uma explosão de luz e energia que iluminou toda a sala. Nibus, aparentemente derrotado, cambaleou e caiu ao chão. Com uma expressão de incredulidade e raiva, ele olhou para Polar. Vocês não deveriam ter vencido. Polar, com o rosto coberto de suor e feridas, olhou para Nibus. A justiça sempre prevalecerá, mesmo contra os maiores desafios. Com a derrota de Nibus, a sala do Grande Mestre começou a desmoronar. Polar e seus aliados, ainda em estado de exaustão, foram forçados a se retirar. Antes de sair,
Polar olhou uma última vez para o orbe do despertar, que agora estava seguro, e disse: O orbe nunca estará nas mãos de quem não o merece. Isso é apenas o começo. Os cavaleiros deixaram o santuário, suas armaduras danificadas, mas seus corações cheios de esperança. O mundo havia sido salvo mais uma vez, mas o caminho para a recuperação e a reconstrução ainda era longo. Polar, Etios e Nankatsu seguiram em frente, sabendo que novos desafios viriam, mas com a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade que aparecesse. A jornada estava longe de terminar, mas a vitória contra Nibus foi uma prova da força, coragem e lealdade dos Cavaleiros de Atena. Fim da saga remasterizada de Polar e Nibus.